Boa noite, queridos irmãos, graça e paz, que esse tempo que vamos ter juntos aqui, que possa enriquecer os nossos corações. Estamos iniciando o culto de oração e, como sempre fazemos, nós vamos orar e na sequência vamos ouvir um cântico para que prepare os nossos corações para tudo aquilo que vamos ouvir nessa noite, para tudo aquilo que vamos externar diante do Senhor, intercedendo pela vida de outros e pela nossa vida também. Então abaixa a sua fronte, vamos orar nesse momento. Bondoso Deus, Pai de infinita misericórdia, a Ti damos-te graças, ó Deus, porque o Senhor nos permite mais um dia nos reunirmos para juntos louvarmos o Teu nome, para juntos, ó Deus, falar com o Senhor, intercedendo por todas as aflições que temos passado, ó Deus, também Te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor já tem dado a cada um de nós, e também, ó Deus, intercedendo e agradecendo pela vida de outros também. Fale conosco nessa noite, ó Deus, dá-nos tão somente o que precisamos e que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam atentos só para ouvir a Tua voz e poder fazer sempre a Tua vontade em qualquer tempo das nossas vidas. Eu oro e Te agradeço no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos ouvir o cântico. Como agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênçãos sem medida para provar seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam minha gratidão. Tudo que sou e o que eu vier a ser aqui, eu agradeço a Ti. A Deus toda é glória, a Deus toda é glória, a Deus toda é glória, pelas bênçãos sem fim, com seu sangue são fome, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver para Ti, Tua vontade cumprir, e se o louvor eu ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue são fome, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem Agora que já ouvimos um cântico que engrandece ao Senhor e que
trabalhe os nossos corações para a mensagem, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9. Nós vamos ler apenas os 7 primeiros versículos. Então, João, capítulo 9, Evangelho de João, capítulo 9, seu versículo 1 ao versículo 7. Nos diz assim a passagem do Senhor. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão e fez barro com a saliva, e aplicou-o sobre os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Tudo que Jesus faz tem um propósito. E nós temos que entender isso em nossas vidas. Tudo que Jesus faz tem um propósito. E o propósito do Senhor é bem explícito nessa passagem e no primeiro versículo. No primeiro versículo ele fala: passando Jesus, viu. Passando Jesus, enxergou. Passando Jesus, conseguiu ver. E ver um homem cego de nascença. Esse primeiro versículo não especifica quem é esse homem, onde ele mora, há quanto tempo ele está naquele local ali, quantos dias ele fica ali, quantas horas por semana, mas especifica que ele é um homem cego de nascença. Então, só pelo fato de especificar que ele era um homem cego e de nascença, existe um propósito. O propósito é em Jesus passar exatamente naquele local, a hora que aquele homem estava ali, e sendo ele um homem cego de nascença. Então, qual o propósito de nos reunirmos como igreja? Só esse primeiro versículo, só nessa introdução, já traz para nós uma pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos como igreja. Porque a igreja sou eu, a igreja somos nós. E se assim o é, nós precisamos responder algumas perguntas para nós mesmos. E uma delas é essa: qual o propósito de nos reunirmos como igreja de Jesus? Essa é uma pergunta que você vai fazer para você e você mesmo vai responder ao longo da explanação do texto, para você mesmo como igreja. Então eu quero pensar com você, e como primeiro pensamento, um homem cego de nascença. Por que um homem cego de nascença? Porque Jesus vai passar exatamente nesse local onde tem esse homem cego de nascença. Em todo tempo, Jesus vem caminhando com seus discípulos, os ensinando como deveriam se proceder, o que deveriam fazer, e Jesus vai fazendo, e eles vão visualizando aquilo que Jesus faz, para que eles fossem aprender. E mesmo caminhando com o Senhor, e mesmo andando com o Senhor, muitas coisas eles não aprendiam, muitas coisas eles não entendiam, muitas coisas eles ficavam com uma incógnita em sua cabeça, ao ponto de ver, mas não conseguir enxergar. E essa é uma das situações, pois passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E isso criou um problema na cabeça dos seus discípulos. Criou uma incógnita, criou uma dúvida. E no versículo 2, ele diz: e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E a segunda reflexão que eu quero pensar com vocês nessa noite, para que possamos responder essa pergunta: qual o propósito de nos reunirmos como igreja de Jesus? Para mim e para você. Eu quero pensar com você nesse segundo versículo. Esses discípulos não estavam preocupados no ensinamento de Jesus. Esses discípulos, apesar de estarem andando há muito tempo com o Senhor, eles não conseguiram entender a metáfora que Jesus está empregando nesse texto, empregando nessa situação, porque eles estavam
mais preocupados em saber o porquê, ao invés do para quê ou para quê. E isso é não só na vida desses discípulos e na época que foi escrito esse texto, mas isso também está implícito nos dias de hoje, na vida de muitas pessoas, que estão mais preocupadas em saber o porquê, ao invés do para quê ou para quê. As pessoas querem saber o porquê, talvez para criticarem, talvez por curiosidade, talvez para criarem imaginações em sua cabeça, criarem conjecturas, mas nunca para quê. E o que Jesus está ensinando a esses homens, o qual a figura do cego não tem tanta importância assim. O que tem importância é o ensinamento de Jesus através dessa pessoa. Por isso que o seu nome não é relatado. Por isso que não tem mais nada relatado além de ser um homem cego, mas especificado, cego de nascença. Assim como eu nasci enxergando, mas cego espiritualmente, muitas pessoas nos dias de hoje enxergam, mas enxergam só de uma maneira física, não enxergam espiritualmente. E eu costumo sempre dizer que é pior um cego que tem a sua visão perfeita e não consegue enxergar, do que alguém que nasceu sem a visão. Então o pior cego não é aquele que não enxerga, mas é aquele que não quer enxergar. E esses discípulos, mesmo andando com o Senhor, não querem ou não conseguem enxergar o para quê. Eles só conseguem enxergar ou só querem saber o porquê. E assim é nos dias de hoje. Muitas pessoas querem saber o porquê. Se você diz, irmãos, estamos vivendo uma situação muito difícil, as pessoas, mas por que estamos vivendo essa situação? Ao invés de perguntar para Deus, para que, Senhor, eu estou vivendo essa situação? E não só a questão da pandemia, mas uma questão de tudo aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Não devemos perguntar para o Senhor por quê, mas devemos perguntar para o Senhor, para que, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar através dessa situação? Senhor, se eu estou enfermo, se eu fui acometido dessa enfermidade, para que o Senhor permitiu que eu fosse acometido dessa enfermidade? Não questionando o Senhor como se Ele tivesse obrigação de responder alguma coisa para mim ou para você, mas perguntar ao Senhor, refletindo na minha vida, o que o Senhor quer me ensinar através disso? Como o Senhor quer usar a minha vida diante dessa situação? Reflexão essa que nós não fazemos quando está tudo muito bom. Mas quando as situações acontecem, situações adversas em nossas vidas, nós não devemos questionar o Senhor. Nós devemos perguntar o para quê, Senhor? Toda essa pandemia tem levado alguns a se beneficiar dessa situação, tirar proveito dessa situação em benefício próprio. Mas nós devemos tirar proveito dessa situação, não em benefício próprio, mas aquilo que eu posso ser para o reino de Deus aqui na terra. E é isso que o Senhor está querendo ensinar aos seus discípulos. Eles não deveriam saber por quê, mas ao invés disso, saber para que aquela situação. Mas a pergunta é bem enfática. Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Era mais curiosidade do que benefício ou querer se beneficiar daquela situação para ser cada vez mais usados pelo Senhor, aprender e edificar suas vidas. E hoje não é diferente essa situação. E o Senhor, sem criar um debate, sem criar uma confusão, um conflito ou um debate teológico, o Senhor explica no versículo 3, ele diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Então, tudo que Jesus faz tem um propósito. O propósito está naquele local, naquela hora, naquele momento. O propósito para aquele homem estar ali, mesmo sem sabermos quem ele era, o seu nome, onde morava, coisa desse tipo, mas ele estava ali. E Jesus passando, viu.
porque ele tinha um propósito: ensinar os seus discípulos a entender que não é o porquê que eles deveriam perguntar, mas o para quê daquela situação. E isso é o que eu e você precisamos fazer diante das situações em que vivemos. E o texto continua, e a partir do versículo 4 e versículo 5 nos diz assim o Senhor: enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O Senhor está dizendo, naquele momento, enquanto Ele estivesse no mundo, Ele seria a luz do mundo. Que nós deveríamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite e não conseguimos trabalhar. Na cultura, onde está inserido esse contexto, as pessoas trabalhavam até no máximo às 18 horas e não trabalhavam mais. Ao contrário dos nossos dias, que as pessoas trabalham tanto de manhã, tarde, noite, madrugada, fora, e não tem horário certo para trabalhar. Hoje trabalhamos por turno, por uma série de questões conflitantes, e muitas vezes as famílias nem se reúnem por causa de horários diferenciados de trabalho. Então, quando um está chegando, o outro está saindo e vice-versa. Então, vivemos dias difíceis e o Senhor está ensinando aos seus discípulos e a mim e a você. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O Senhor ascendeu ao céu, mas enviou o Consolador, o Espírito Santo. Aquele que iria nos direcionar, aquele que iria abrir as nossas mentes e abrir a visão da qual nós não conseguimos enxergar, para que nós pudéssemos enxergar o Evangelho de Jesus Cristo, para que pudéssemos enxergar as obras de Jesus Cristo. Quando nós ouvimos falar de um milagre que o Senhor curou, que o Senhor tirou a pessoa dali, não é para nos espantarmos, porque o Senhor, com a sua palavra, criou tudo que existe. E o Senhor é capaz de fazer qualquer milagre na vida de qualquer pessoa. Então, o que o Senhor está nos ensinando é que nós temos que aprender a não ficarmos questionando sobre determinadas situações, mas aprendemos a fazer aquilo que precisamos fazer. Ele diz: é hora de trabalhar. É hora de trabalhar. E quando ele faz aqui uma metáfora, usando o dia e a noite, é porque os nossos dias são curtos. Por mais que nós alcancemos uma determinada idade, a morte é uma certeza. Nós iremos morrer. E nós temos que fazer isso enquanto temos fôlego de vida, enquanto temos condições físicas para isso. Poder sair, poder falar do Evangelho. E hoje nós temos que trabalhar, que fazer. Hoje nós conseguimos alcançar um número maior de pessoas através da pregação da palavra de Deus. Lares que nós muitas vezes não conseguimos adentrar, agora conseguimos através das lives. E nós podemos fazer isso com uma facilidade tão grande, porque nós podemos buscar os nossos contatos através do WhatsApp e passar o link dessa live e de outras lives que nós temos trabalhado, que nós temos gravado. E é tão simples, você só dá um toque e linka as pessoas que você quer mandar o link da live e enviar. Essas pessoas vão ouvir do Evangelho de Cristo. Por isso nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite logo vem. Nós não devemos ficar questionando. Quantos de nós gostaríamos de ouvir um: olá, se você está bem, estou orando por você. E como é difícil ouvirmos isso. Nos tratamos como irmãos em Cristo, dizemos que amamos uns aos outros, e nessa dificuldade nós não conseguimos fazer. Antes da pandemia, porque não tínhamos tempo. E agora nós temos tempo de sobra, porque estamos confinados. Se saímos, mas logo estamos de volta e temos todo um tempo. E esse tempo ainda não é suficiente para fazer aquilo que precisamos fazer. Ligar para um parente e dizer: olha, estou orando por você. Eu sei que a situação é difícil, mas isso vai passar porque o Senhor está no controle.
Olha, eu não tenho oportunidade de pregar o Evangelho. Quer mais oportunidade do que agora? Ligar para um parente que você não liga a tempo e dizer como é que você está diante de toda essa situação. Você está precisando de alguma coisa? Talvez ele vai dizer, não, está tudo bem, eu tenho mantimento em casa, está tudo tranquilo. Mas você tem a oportunidade de dizer a ele assim, mas tem algo que você não tem e eu quero te apresentar, que é o Evangelho de Cristo, que é o poder de Cristo, da sua palavra, que pode transformar, que pode salvar a sua vida. Uma oportunidade que nós temos. Uma oportunidade de mostrar o nosso amor cristão ligando para um irmão. Quantos dos nossos irmãos idosos gostariam de estar no templo, reunido como todos nós queremos estar, e muitas vezes sozinhos, querendo apenas um telefonema, apenas um alô, aqui é seu irmão em Cristo, fulano de tal, eu quero dizer que estou orando pela sua vida, quero saber como é que você está precisando de alguma coisa. Isso faz toda a diferença, e principalmente na vida daqueles que não conhecem ao Senhor. Portanto, o Senhor está ensinando aos seus discípulos que tudo que ele faz tem um propósito. E que nesse propósito não é para ser questionado. Esse propósito é para ser aprendido e colocar em prática na vida dos seus discípulos. Assim como o Senhor quer que esse propósito seja colocado na minha vida. Essa situação que nós estamos vivendo é conflitante? É. Sem sombra de dúvidas. A mesma dificuldade que você está passando, eu também estou passando e o mundo inteiro está passando. Mas não veja a dificuldade. Não enxergue somente a dificuldade. Enxergue o que podemos fazer diante dessa situação. O que o Senhor quer fazer através da minha vida, através da sua vida. Não é saber por quê. Ao invés disso, perguntar, para quê, Senhor? Como o Senhor quer me usar? Senhor, ilumina minha mente através do Teu Espírito para que eu possa fazer aquilo que eu preciso fazer. Porque nós temos que fazer, queridos, enquanto temos vida. Depois que a idade chega, depois que chegam as dificuldades, nós não temos mais como fazer. E principalmente depois que partirmos desse mundo. Temos a vida salva em Cristo? Sim, temos a vida salva em Cristo. Mas com um propósito. Propósito de propagar o Evangelho do Senhor. Essa é a minha obrigação, essa é a sua obrigação. E é isso que nós precisamos fazer. E eu quero concluir com o versículo 7 e 8 que diz, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos que antes o tinham visto como mendigo perguntavam, não é ele que se sentava para mendigar? E aí o texto continua, e aí uma outra reflexão sobre o continuar desse texto, que nós vamos estar compartilhando em um outro momento. O importante é nós entendermos que existe um aprendizado nesse texto. Jesus está ensinando seus discípulos e está ensinando a mim e a vocês, e a cada um que está ouvindo essa live nessa noite, que o Senhor quer usar a minha vida e a sua, porque tudo que o Senhor faz tem um propósito. O fato dele ter escolhido você, ter escolhido eu, ter escolhido as outras pessoas que entregaram sua vida a Cristo, tem um propósito. E o propósito é nos ensinar que nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Então a pergunta que foi feita, qual o propósito de nos reunirmos como igreja de Jesus? Qual o propósito de voltarmos a estar juntos no templo que o Senhor nos permitiu ter? Qual o propósito? Só aprendermos ou trabalharmos enquanto é dia? É uma pergunta que você deve fazer a você. E o texto vai responder a você, como foi explanado nessa noite. Que o Senhor possa trabalhar na sua vida, de forma a você entender qual o propósito de Deus na sua vida. Deus, Jesus tem um propósito em tudo que faz. E Ele não te escolheu, Ele não te resgatou para que não tivesse um propósito. Ele tem um propósito.
E Ele vai dizer ao seu coração, através da sua oração, através da sua meditação. Nós vamos ouvir mais um cântico. E na sequência desse cântico é o momento de você dedicar um tempo à oração. E pergunte ao Senhor, Senhor, qual o propósito do Senhor ter me escolhido como seu filho? Qual o propósito do Senhor ter me resgatado? Eu não quero saber por que o Senhor fez. Eu quero saber para que o Senhor fez. E quero saber o que eu tenho que fazer para que eu possa glorificar o teu nome através daquilo que eu preciso fazer. Eu sei que nada mereço do Senhor, mas eu quero, como servo, servir da forma correta para que o Senhor seja exaltado. Que a sua oração, além de compartilhar seus pedidos, seus agradecimentos e interceder pela vida dos demais, que a sua oração seja também para que o Senhor te mostre para que Ele te resgatou. Não esqueça de orar pela nação, pelo mundo, pelos irmãos enfermos, pelos irmãos desempregados. Temos inúmeros motivos e situações para colocarmos diante do Senhor. Que nós possamos fazer nesse momento. Após o cântico, então, dedique-se um tempo à oração. E não esqueça de perguntar qual o seu propósito, qual o propósito de nos reunirmos como Igreja de Jesus, qual o propósito de ter me resgatado. Tudo que Jesus faz tem um propósito. Que Deus nos abençoe e que abençoe a cada um de vocês com uma noite de sono tranquila e um dia amanhã todinho para aproveitarmos as oportunidades do Senhor. Deus os abençoe. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui